Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia Frente C do Colégio Einstein. Galera, a gente parou na aula passada nos exercícios complementares, correto? Vamos lá. Lembrando, gente, eu não vou fazer todas as questões dos complementares, tá? Somente algumas, para a gente poder apenas debater aí o que estiver faltando, ok? Gente, vamos lá, primeira questão, deixa eu colocar aqui na apresentação. Então, galera, vamos lá. Primeira questão dos complementares. Os fenótipos dos indivíduos podem ser afetados por mudanças no número e ou na estrutura cromossômica. Gente, a gente viu isso aí, né, galera? Que justamente a mutação em si, ela é uma alteração na estrutura do DNA. Essa alteração, gente, como a gente vê, ela pode ser uma mutação gênica, né, ou uma mutação estrutural, né, uma mutação cromossômica. Lembrando que a mutação cromossômica, ela se subdivide em numérica e estrutural. Então, levando em consideração aí a mutação tanto no número quanto na estrutura do cromossomo, vamos ver aqui, a questão pede para a gente assinalar a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Trissomias são caracterizadas pela presença de um lote cromossômico. Galera, a trissomia não, tá? Quando a gente fala em trissomia, só para ficar claro para vocês, gente, a trissomia é um tipo de aneuploidia, né? Digamos assim, ela é caracterizada quando há um cromossomo a mais do par. Tá? Então, é apenas questão de um cromossomo a mais. Não são vários cromossomos, não é um lote de cromossomo a mais. É apenas um acréscimo de um cromossomo no par. É o que eu chamo de trissomia. É o que acontece, gente, com a síndrome de Down, por exemplo. Como é que é chamada a síndrome de Down? Ela é chamada de trissomia do cromossomo 21. Ou seja, tem um cromossomos a mais no par. Então, tem um cromossomo a mais no par 21. Beleza? Triploidia, letra B. Então, está errado, tá, gente? A letra A está falsa, está errada. Letra B de bola. Triploidias são caracterizadas pela presença de um cromossomo a mais. Gente, aqui já é o cromossomo a mais, acabou de falar. Esse aqui é um exemplo de aqui, ó, de trissomia, né? É o conceito de trissomia, tá? Professor, e o que é triploidia? Triploidia, gente, é uma euploidia, não é uma aneuploidia, tá? Lembrando, gente, aneuploidia é quando há uma perda, um acréscimo de um ou mais cromossomos, tá? Geralmente é um cromossomo, dois ou três. Já a euploidia, não. A euploidia, galera, é quando há a perda já de um cromossomo completo, né? É um lote de cromossomo completo, tá bom? É o que acontece, gente, em caso, por exemplo, de monoploidia, que é apenas um lote. Triploidia são 3 lotes cromossômicos. Por isso que as triploidias, por exemplo, é 3N, tetraploidia é 4N, porque são 4 lotes cromossômicos. Poliploidia é mais de 4 lotes, quando pode ser 5, 6, 7 e assim por diante. Tá bom? As euploidias, gente, elas acontecem mais nos vegetais.
tá bom? Geralmente, se acontecer na espécie humana, já leva em um aborto, tá? Já acarreta em morte fetal. E então a letra B está também errada, falsa. Inversões e deleções são exemplos de aneuploidias. Gente, a aneuploidia, vou lembrar vocês, né? Quando há um erro aí na distribuição do cromossomo durante a mitose ou meiose, ou seja, gente, quando há realmente uma perda ou um acréscimo de um cromossomo naquele par, né? Um ou mais cromossomos naquele par. Inversão e deleção não é mutação numérica, tá? Inversão e deleção já é mutação estrutural, tá bom? Então aí também já está errada. Letra D. As síndromes de Turner e Down são caracterizados por uma nulissomia e monossomia. Professor, o que é nulissomia e monossomia? O senhor nem falou disso na aula. Gente, vocês pegaram a apostila, lá tem abordando, né? As mutações cromossômicas podem ser numéricas ou estruturais, correto? As numéricas, quando há realmente alteração no número de cromossomos. Aí a gente vai ter duas, que é a aneuploidia e euploidia, beleza? As estruturais vão ter vários casos, deleção, duplicação, inversão, translocação. Mas quando a gente volta aqui para a mutação numérica, onde a gente tem exemplo de aneuploidias e euploidias, eu vou anotar aqui para vocês tentarem memorizar de forma mais fácil, tá? Ó. Tá aqui, ó, mutação cromossômica, tá? A mutação cromossômica é dividida em quê, professor? Em numérica e estrutural. Olha o exemplo aqui de estrutural. A estrutural, gente, a gente vai ter, ó, aqui, ó, a gente vai ter deleção, a gente vai ter inversão, a gente vai ter duplicação, tá? Vou botar até aqui, ó, duplicação, translocação, tá? Essa aqui é na parte de estrutural. Na numérica, a gente vai ter euploidia e aneuploidia. A aneuploidia, gente, a gente vai ter uma sequência de aneuploidias. Por quê, professor? Porque depende aí do tanto de cromossomo que eu estou perdendo naquele par ou ganhando naquele par. Tá? Lembrando que a aneuploidia é quando há uma perda ou acréscimo de um cromossomo ou mais naquele par, né? Então, ó, é o que acontece com a síndrome de Down, de Turner. E aqui na aneuploidia, a gente tem vários tipos. Tem a nulissomia. Por isso, o que é nulissomia? Nulissomia é quando há a perda de um par inteiro de cromossomo, ou seja, o par some. Tá? Aí tem a monossomia, que é quando há a perda de um cromossomo no par. Trissomia, quando há a perda de quando tem um cromossomo a mais no par. E a tetrassomia. O que é a tetrassomia, professor? É quando há dois cromossomos a mais naquele par. Tá? A euploidia, gente, aí vai ser dividido em o indivíduo, por exemplo, que ele monoploidia, né? Indivíduo não, perdão, que não tem nem na espécie humana, tá, gente? Só espécie vegetal. Aí tem casos de monoploidia quando há um lote cromossômico a mais. Triploidia é quando a planta tem 3 lotes de cromossomo. Temos a tetraploidia, que é quando tem 4 cromossomos, 4 lotes de cromossomo. E a poliploidia, que é de 5N ou mais. Beleza? É mais ou menos isso, gente, esquematizado nas mutações cromossômicas. A síndrome de Turner, galera, a síndrome de Turner é geralmente um caso de monossomia. É bem aqui, ó, síndrome de Turner, tá? Tá aqui, ó, ST, síndrome de Turner. É um caso de monossomia, tá bom? Ou seja, gente, a gente vai ter aí um cromossomo a menos, tá? Ou seja, a perda de um cromossomo a menos, sobretudo lá no cromossomo sexual, tá, gente? Ou seja, eu vou ter um cromossomo a menos no par sexual, beleza? Aqui, e a síndrome de Down, gente, é um caso de trissomia, é bem aqui, ó. Trissomia, vou ter um cromossomo a mais, né, lá no cromossomo 21.
tá? Síndrome de Down. Então, a resposta está errada. A síndrome Cri-du-Chat é uma alteração cromossômica estrutural. A gente viu isso já, gente, na questão da aula de ontem. A gente viu aí que realmente a síndrome de Cri-du-Chat é uma alteração cromossômica estrutural. E lembrando, gente, ela acontece lá quando tem realmente uma ausência, né, lá do fragmento do braço curto do cromossomo 5. Beleza? Então a resposta aqui vai ser letra E de escola. Segunda questão. O conceito de mutação foi proposto no começo do século XX pelo biólogo holandês Hugo de Vries. Segundo ele, a mutação é uma modificação brusca do material genético ao acaso que pode ser transmitida aos descendentes. As mutações podem ocorrer ao nível de genes, mutações de genes, ou ao nível dos cromossomos, mutação cromossômica. Beleza? Sobre essas alterações genéticas, assinale a única afirmativa correta. Vamos lá, gente. Deficiência ou deleção, mesma coisa, é uma euploidia. Já começou errado, gente. Aqui é uma mutação estrutural, gente. Lembrando, ó, euploidia é o quê? Mutação numérica. Olha bem aqui, ó, deleção, o desenho de deleção. Deleção é o quê, gente? É uma mutação estrutural. Então não tem nada a ver com euploidia. Errado já. A translocação é uma mutação gênica. É gênica, gente? Tá bem aqui, ó, a translocação, ela é gênica? Não, ela é cromossômica. Então também já está errado. Tá? Está errado. A triploidia, bem aqui, ó, triploidia, tetraploidia, são euploidias, ok, beleza. E, portanto, nesses casos, ocorre acréscimo de um ou dois genomas, respectivamente, em um organismo diploide. É isso que acontece, gente. Se meu organismo ele é diploide, ele já é o quê? 2N, correto? É 2N, meu organismo é diploide, 2N. Se eu tenho um acréscimo de um genoma, eu vou ter o quê? 3N, que é uma triploidia, correto? Se eu tenho um acréscimo de dois genomas, 2N mais 2N, somando aí, dá quanto? Dá 4N, que é um caso de tetraploidia. Então, realmente, tri e tetra é quando há um acréscimo de um ou dois genomas em um organismo diploide. É claro, gente, se meu organismo for diploide, realmente for diploide, aí eu vou somar 2N mais 1N dá 3N, 2N mais 2N dá 4N. Então, aí está correto. Letra D, a perda ou substituição de um ou mais nucleotídeos na molécula de DNA caracteriza-se uma mutação cromossômica? Não, gente. Perda ou substituição de nucleotídeo é lá onde tem a perda ou substituição de base nitrogenada, galera. Então, o que acontece aqui é uma mutação gênica. Letra E, o acréscimo ou a perda de um ou mais cromossomos em uma célula caracteriza-se uma mutação cromossômica estrutural. Gente, o que acontece? Quando há uma perda de um ou mais cromossomos, é no número de cromossomos, gente. Tá? É uma mutação o quê? Cromossômica, só que ela é numérica. Tá bom? Ela não é na estrutura. Ela aqui é uma mutação na perda de um ou mais cromossomos. Ela é aqui, ó, mutação numérica. Beleza? Então a resposta é a letra C de casa. Próxima questão, a terceira questão, gente. Analise o gráfico a seguir. E aí o gráfico, né, gente? Temos aí de um lado a porcentagem do genoma referente a genes funcionais e do outro o tamanho do genoma. A presença de genomas maiores, que acontece aqui com a Escherichia coli, né? Aliás, ou é mais com os peixes pulmonares. Se eu pegar o tamanho do genoma, os peixes pulmonares têm mais genoma, né, gente? Tem muito mais genomas. A presença de genomas maiores, mas relativamente com menos genes funcionais, é o que acontece, gente. Ó, o que acontece aqui? A gente vê os peixes pulmonares, ele tem mais genomas, correto? Genomas bem maiores. Só que tem menos genes funcionais, tá?
É o que acontece aqui com a Escherichia coli. Ela tem o quê? Tem um genoma menor, porém tem mais genes funcionais. Então, gente, a presença de genes maiores, porém com menos genes funcionais, representa uma vantagem adaptativa pelo fato de reduzir a variabilidade genética, a ocorrência de transcrição, a complexidade do material genético, vulnerabilidade às mutações deletérias, frequência dos mecanismos de evolução. Como posso dizer para vocês, gente? O genoma, vocês entenderam o que é o genoma, tá? O genoma é o conjunto de genes de uma espécie. Aqui os peixes têm mais genes, é claro, que o Escherichia coli, correto? Mas qual é a vantagem de eu ter mais genes? Maior número de genes. Gente, se eu tenho um maior número de genes, vai acabar reduzindo o quê? A minha vulnerabilidade a uma mutação. Por quê, gente? Eu tenho muitos genes. Então, para vir uma mutação e atacar um gene que realmente seja funcional, é mais difícil. Um exemplo, ó, é a questão de raciocínio. Ó. Digamos aqui que a Escherichia coli, vamos supor, tenha 5 genes. Tá bem aqui, ó. Pan, ela tem pouquinho gene, a gente acabou de ver aqui. Tá? Então, pouquinho gene. Correto? Ela tem poucos genes, porém, ela tem mais genes funcionais. Então, se dos poucos que ela tem, vamos supor que 4 seja funcional. Correto? Já o peixe não. O peixe, ó, vou botar aqui o peixe, ele tem 10 genes. Deixa eu ver aqui. 3, 3, 6, 7, 8. Tem 10 genes. Só que ele tem pouco gene funcional. Digamos que ele só tem 2 genes funcionais. Correto? Galera, o que acontece? Se vier uma mutação, essa mutação, ela vai afetar quem ela tem maior probabilidade de afetar? É quem tem mais genes ou quem tem menos genes? É quem tem menos genes, correto? E outra, galera, olha, observe que as genes funcionais, se essa mutação vier afetar o Escherichia coli, quem é que tem maior probabilidade de ter um gene funcional afetado? A Escherichia coli. Ó, que ela tem a maior parte dela toda é de gene funcional. Então, se vier a mutação, filho, vai acabar aí derrubando, né, as espécies de Escherichia coli. É diferente aí dos peixes pulmonares. Se vier uma mutação para eles, para essa mutação atingir um gene funcional, a probabilidade é bem menor. Correto? Então, uma vantagem de adaptação aí, para quem tem genomas maiores, mais extensos, é de reduzir essa vulnerabilidade às mutações deletérias. Tá? Então, aí é ótimo, é perfeito para quem tem genomas maiores. Tá? Mutações deletérias, gente, são chamadas são a mesma coisa que uma mutação desfavorável, tá? Mutação, lembra que eu falei para vocês que existem mutações que são favoráveis, que é ótimo, que é uma evolução para aquele indivíduo, e tem mutação para aquela população, e tem mutações que são desfavoráveis, que são chamadas de mutações deletérias. Tá? São mutações aí que são desfavoráveis, ou seja, podem ter sua frequência reduzida na população por meio de uma seleção natural, tá bom? Dando continuidade. Quarta questão. Leia o texto. Após anos e anos anunciando a descoberta de inúmeros genes disto ou daquilo, desde o do câncer de mama até o da esquizofrenia e o da homossexualidade, não é de estranhar que a imprensa tenha feito tanto barulho. Não é apenas a maioria dos jornalistas, mas provavelmente a maior parte do público que tem sua compreensão de genética moldada pelo paradigma das síndromes genéticas, como a distrofia muscular do Duchenne, ou do Duchenne. Segundo esta visão simplista predominante, alterações discretas e localizadas na sequência de DNA, por vezes de uma única letra na sequência correspondente aos aminoácidos de uma única proteína,
necessariamente acarretam efeitos devastadores sobre a saúde ou o desenvolvimento da pessoa afetada, assim como de parte de sua descendência. Analise as proposições segundo o texto. As alterações na sequência de DNA, conforme citada no texto, por vezes de uma única letra, são as chamadas mutações, correto, gente? Gente, isso está fácil. Foi o que eu falei para vocês, mutações são alterações na sequência do DNA, correto? Na realidade, o autor comete um erro em seu texto, pois alterações de uma única letra não pode provocar alteração na proteína? Claro que pode, gente. Porque eu falei para vocês, se eu tenho, lembra lá, ó, eu tenho que pegar o DNA, vou ter que fazer uma transcrição dessa molécula de DNA e formar uma molécula de RNA. Dessa molécula de RNA mensageiro, correto? Eu tenho que traduzir essa molécula em proteínas, correto? Foi o que a gente estudou lá na genética. Aí o que acontece, gente? Se eu tiver, por exemplo, minha sequência de base nitrogenada do DNA era A, C, A, né? A primeira trinca, tá? De códons. Se eu transcrever essa molécula aqui em um RNA mensageiro, vai sair o quê, gente? U, G, U, correto? Aí vai me traduzir em um determinado aminoácido. Beleza? Eu não sei que aminoácido será esse. Se eu trocar bem aqui, minha gente, esse A por um G, se for G, C, A, né? Acabou que eu fiz essa troca. Pá, não é A, professor. Eu mudei, houve uma mutação. PAN. Não é, houve uma troca de bases, uma substituição. Ficou GCA. Será que vai formar o mesmo RNA mensageiro, a sequência? Não, vai ser o quê? G é o quê? C, G, U. Vai formar o mesmo aminoácido? Provavelmente não, ou provavelmente sim, né? Pode ser que forme o mesmo, mas pode ser que não forme o mesmo. Se não formar o mesmo, querido, realmente não vai formar a mesma proteína. Então, uma substituição de uma única letra pode sim provocar alteração na proteína. Então, aqui está falso. Alterações nas sequências de DNA são ocasionadas por fatores físicos ou químicos. Sim, gente, lembra que eu falei para vocês? Radiação solar, lesões físicas podem também ocasionar aí alguma lesão no DNA, produtos químicos, radioativos, tudo isso provoca lesão no DNA. As chamadas síndromes genéticas, citadas pelo autor, ocorrem exclusivamente pelo aumento ou pela diminuição no número de cromossomos? Só, gente? Só pelo aumento ou diminuição no número? Não ocorre por estrutura, não? A gente acabou de ver que temos mutações gênicas e mutações estruturais. Não foi isso? As estruturais, a gente viu aí na questão passada a subdivisão, que era dividida em numéricas, as gênicas e cromossômicas, e as cromossômicas é dividida em numéricas e estruturais, né? Então, as mutações genéticas ocorrem não é só pelo aumento ou diminuição no número de cromossomos, ocorre também por alguma problema na estrutura, né? No caso, ou podem ser, né, por alguma alteração na estrutura, ou podem ser também por uma alteração na sequência de bases nitrogenadas. Bom, então aí está falso, porque não é somente. Quinta, contrariando o argumento do autor, os genes são determinísticos, ou seja, se um indivíduo possui um gene, ele irá se manifestar na pessoa. Os genes, gente, eles não são determinísticos, tá? Não existe essa história de gene determinístico. Se uma pessoa possui um gene, muitas vezes ele não pode manifestar esse gene, não é obrigado. Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver um gene que seja um gene portador lá para hemofilia, por exemplo. Eu vou manifestar hemofilia? Não necessariamente, eu posso ser apenas portador. Não sou obrigado a manifestar o fenótipo da hemofilia. Tá? Então, nem sempre a pessoa que possui o gene, ele vai manifestar a característica. A gente estudou isso aí muitas vezes nas aulas passadas. Então, aqui a resposta, letra
B de bola, 1 e 3 são verdadeiras. Sétima questão. Na síndrome de Down, geralmente ocorre uma trissomia do cromossomo 21, ou seja, a pessoa apresenta 3 cromátides, né, 3 cópias desse cromossomo ao invés de apenas 2. Na maioria dos casos de síndrome de Down, a terceira cópia do cromossomo 21 é originada devido a um erro durante a formação dos gametas do pai ou da mãe. Beleza. Que tipo de erro durante a formação dos gametas do pai ou da mãe do portador de síndrome de Down leva a uma trissomia como essa, galera? Gente, o erro que acontece, né, durante a formação dos gametas, ele ocorre mais precisamente lá durante a meiose, né, gente, que é onde ocorre geralmente a formação dos gametas, ou seja, quando os cromossomos homólogos são separados lá durante a anáfase 1, tá? Lembra lá, a anáfase, os cromossomos homólogos estavam lá no centro, eles vão ser puxados pelos centríolos, tá? E vai o cromossomo inteiro, porque é meiose 1, beleza? Então, o erro, gente, ele acontece aqui na não disjunção cromossômica. Ou seja, a não disjunção das cromátides irmãs durante a meiose 1. Ou então, pode ocorrer também lá durante a meiose 2. Quando, sem querer, aqui, por exemplo, eles podem ter acabado puxado um braço de um cromossomo aqui a mais. Ele pode ter pegado 2, por exemplo. Aqui, ó, na meiose 2, ele vai puxar uma cromátide, correto? Ele puxa uma cromátide, enquanto o outro vai puxar a outra cromátide, correto? Então tá aí, gente. O que acontece? Às vezes pode ter puxado mais cromátides do que deveria, beleza? Então o erro aqui está na não disjunção cromossômica. Seus cromossomos eles não foram separados corretamente durante a anáfase 1 da meiose ou durante a anáfase 2 da meiose, beleza? Oitava questão. Em tomateiros, o alelo dominante azão condiciona frutos vermelhos e o alelo recessivo azinho condiciona frutos amarelos. O alelo dominante Bzão condiciona flores brancas e o alelo recessivo Bzinho, flores brancas, perdão, Bzão, flores amarelas e Bzinho, flores brancas. Considere que em uma planta adulta os alelos A e B, né, azão e Bzão, estão em um mesmo cromossomo e distante 15 unidades de recombinação, da mesma forma que os alelos azão e Bzinho também estão nessa mesma distância. Gente, aqui é um arranjo de qual tipo? É um arranjo cis, correto? Os alelos estão no mesmo lado do cromossomo. Galera, então aí quem são os meus cromossomos parentais? É azão Bzão e azinho Bzinho, correto? Qual é a taxa de recombinação deles? É só diminuir. 100 menos 15 dá 75 UR, ou por cento, ou centimorgan. Se eu fizer minha recombinação, quais seriam os meus alelos recombinantes? Só vai ser a inversão, né, gente? Azão Bzinho e azinho Bzão, tá? São esses meus alelos recombinantes. Eles estão o quê? A uma distância de 15 UR, correto? Aliás, gente, né, nesse 75 é o quê? 85. Eu estou fazendo as contas erradas. 85, tá, gente? 85 mais 15 é igual a 100, correto. Então, galera, o que acontece? Se aqui é 15 UR, qual é a taxa de recombinação de cada gameta? É só pegar o 15 e dividir por 2. Que aí quer ficar, gente, 7,5% para esse e 7,5% para esse, não é isso? Que aí somando os dois juntos dá os 15 UR, que é a taxa geral, né, de recombinação. Beleza? Na letra A ele pergunta quais os gametas recombinantes. Tá aí os gametas recombinantes na letra A. Azão Bzinho e azinho
Bzão. Letra B. Ele pergunta na letra B. Qual a porcentagem esperada de gametas recombinantes produzidos por essa planta? Acabei de falar, né, gente? 15%. Né? Se eu dividir por 2 para cada gameta, ia dar 7,5% para cada gameta. Tá bom? Então, a resposta é a letra B. Essa aí é 15%, que está pedindo a porcentagem. E se for separado de cada gameta, seria 7,5% para cada um. Ainda ele pergunta do cruzamento dessa planta. Então, quem são os pais nessa planta? É azão Bzinho e azinho Bzinho, né, gente? Que são os gametas dessa planta. Se eu fizer um cruzamento, já é uma planta heterozigota, né, gente? Se eu fizer um cruzamento dessa planta com uma planta, como ele falei na questão, duplo homozigótica recessiva, opa, morreu. Calma aí, gente. Deixa eu apagar essa borradeira. Pronto. Se eu fizer um cruzamento dessa planta aqui, ó, que tem os alelos azão Bzinho, são os gametas, perdão, com a planta duplo homozigótica recessiva, qual é o gameta de uma planta duplo homozigótica recessiva? É azinho Bzinho, né, gente? O que é uma planta, professor, duplo homozigótica recessiva? É quem tem isso aqui, gente. Azinho é toda recessiva, azinho, Bzinho. Qual é o gameta que ela produz? Só produz azinho Bzinho, correto? Fazendo cruzamento, gente, se você é o quadro de cruzamentos, né, ele vai gerar quais gametas? Bora lá fazer um quadro de cruzamento. Aqui fica Azinho, Bzinho. Aqui fica Azão, Bzão. Azinho, Bzinho. Azinho, Bzinho. E Azinho, Bzão. São os 4 gametas que ela produz. Lembra que a gente viu que são os gametas do pai e os recombinantes, correto? É um heterozigoto, gente. Quais são os gametas que uma heterozigota produz? Tudo. Tudo que é gameta. Fazendo cruzamento, fica Azão, Bzão. Azinho, Bzinho. Toda recessiva, Azinho, Bzinho. Com Azinho, Bzinho. Azão, Bzinho. Com Azinho, Bzinho. E Azinho, Bzão. Com Azinho, Bzinho. Correto? Todos vão ter Azinho, Bzinho. Aí ele pergunta, quantas desse cruzamento foram gerados 1.000 descendentes? Correto, gente? Foram 1.000. 1.000 descendentes total. Tá? Vou até botar aqui, ó. 1.000 descendentes foram gerados. Beleza? Aí você lembra. Eita, eu lembro aqui que o professor disse que minha taxa de recombinação dos gametas que eram recombinantes eram de quanto? 7,5%, né, gente? Então, é 7,5% para esse, 7,5% para esse. E dos parentais, quanto é 85 dividido por 2? É o que? Eu acho que é 42,5 para os gametas parentais. Tá bom? Que aí é só você somar. 7,5 mais 7,5 dá 15. 42,5 mais 42,5 dá 85. Aí ele pergunta, gente, quantas sementes originarão plantas com frutos vermelhos e flores brancas? Professor, o que é um fruto vermelho? Bora lá, qual é o alelo do fruto vermelho? É o azão, então tem que ter azão. E o alelo é azão. E condiciona, cadê? Frutos vermelhos, flores brancas. Flores brancas é o quê? Bzinho. Então é azão, Bzinho. Tá aí. Qual deles é azão Bzinho? Tá bem aqui, ó. 7,5. É esse aqui, ó. Tá? Tá aqui ele. Aí você vai calcular, né, gente? Fruto vermelho e flor branca.
Tá aí, ó, Azão Bzinho, por Azinho Bzinho, né? Quanto é 7,5%, né, de 1.000 descendentes que ele gerou no total. Dá quanto? Se você fizer esse cálculo aqui, não eram 1.000? Quanto é 7,5% de 1.000? Vai ser aproximadamente 75 descendentes, né, gente? Que fica, ó, se você calcular 7%, ó, lembrando que é por cento, tá, gente? Até botar aqui é 7,5% de 1.000, que vai dar 7,5 sobre 100 vezes 1.000, correto? Fazendo um cálculo. Aí você corta os zero, né, gente? 7,5% de 1.000. Corta o zero. 2. Vai dar a mesma coisa de 7,5 vezes 10, que dá 75 descendentes. Então, isso dá 75 descendentes. Ok? Galera, terminada aí a questão, terminado o exercício. Muito obrigado pela participação na aula de hoje. Muito obrigado pela presença para quem pôde assistir o vídeo. Próxima aula a gente entra já em um conteúdo novo, beleza? Abraço a todos e bom final de semana. Tchau, tchau.